Olá, seja muito bem-vindo à Universidade Estadual do Tocantins, ao programa Tô Graduado, ao curso de Gestão Pública e à disciplina de Docência no Ensino Superior. Hoje, eu, Kelber Abrão, vou dar início ao fim, o início da última aula do nosso semestre, com o intuito de falar um pouquinho sobre as questões éticas do nosso processo de formação de professores. A ética docente, ela é um pilar fundamental no processo educacional. Eu devo compreender que ela é um tema central na formação prática de nós, educadores, ou você, futuro educador ou educadora que está se graduando aqui conosco. Ela é um aspecto crucial que ela vai permear os níveis de ensino. Seja qual espaço que você vai frequentar, a questão da ética, a questão do respeito, a questão da moralidade se faz necessária. Ética nada mais seria, do que uma série de princípios com valores que nos orientam, influenciando não apenas as nossas relações com vocês, estudantes, mas também com a interação com os colegas, com a interação com os pais, interação com a comunidade, interação com todos que fazem parte da escola ou da universidade. Será que você é um sujeito que sabe o nome do funcionário que está limpando a sua sala, da pessoa que está abrindo a porta para que você entre? Você sabe o nome das pessoas que colaboram com você nas suas atividades laborais, ou você finge que elas não existem? Porque se você é uma dessas que finge que ela não existe, você não está fazendo um processo ético dentro do seu organograma profissional. Vamos pensar assim: como que eu não sei a pessoa que me serve, a pessoa que colabora, a pessoa que trabalha comigo? Como eu não sei o nome dela? Como eu não sei a história de onde ela vem, minimamente? Ela é casada, ela tem filhos, ela é daqui, ela veio de outro estado. Eu nunca gastei minutos da minha vida para conhecer o outro. Isso é um elemento que vai fazer com que você ganhe um destaque, não só profissional, mas também humano. E isso é muito importante, porque ter ética é saber que você vai ter um processo integral e de qualidade que respeita a diversidade e promove a justiça social. Nesse fundamento, a ética se baseia em grandes princípios, como respeito, responsabilidade, justiça e integridade. Você é responsável com as coisas que lhe cabem? Você é íntegro e justo com as coisas que lhe cabem também? Ou você critica? Os outros fazem errado, eu nunca. Isso é um exercício reflexivo. Além disso, se a gente for pensar também, a questão da justiça se refere muito ao processo de equidade. Eu estou promovendo uma equidade, dando condições iguais de entrada e de saída. Isto é equidade. Eu tenho que pensar muito se eu tenho dado as mesmas oportunidades de aprendizado para as mesmas pessoas. Então, tem gente que não tem internet em casa, mas eu estou oferecendo alguma condição dela assistir essa aula que está sendo gravada neste momento. Eu não estou tendo condições. Então, eu tenho um polo, que lá no polo tem que ter internet. Se a internet é ruim no polo, o tutor vai criar um mecanismo de baixar a aula, disponibilizar num pendrive, em outro espaço, de alguma forma que contemple todos os estudantes. E isso é muito importante. Isso são desafios éticos da nossa prática professoral. Nós, professores, vocês, talvez futuros professores, vão enfrentar desafios no cotidiano. E um dos principais desafios é a pressão por alcançar resultados. Sim, temos pressão, temos pressão que você aí do outro lado se forme, mas a gente tem uma pressão da sociedade, uma pressão do governo para que você se forme. Mas a gente também tem a pressão interna, que vai garantir que você se forme com qualidade. Eu não posso ter só números, porque esses números refletem gente por trás desses números. E é por isso que eu tenho feito um trabalho que eu me orgulho ao longo desses 22 anos de carreira. Eu consigo ofertar o máximo que eu posso, mas nas condições que eu tenho. Lembra? O máximo que eu posso nas condições que eu tenho. Logo, eu preciso fazer uma reflexão de como que é esse meu processo. Eu me preparo para estar aqui, eu consigo ter uma formação de qualidade, eu consigo compreender as diferenças regionais que tem, de eu ser um sujeito que nasceu no Rio Grande do Sul, mas que há 10 anos habita o Tocantins, eu consigo compreender esse sistema?
eu consigo compreender que tem pessoas mais jovens do que eu tendo essa aula e pessoas que são mais velhas do que eu consigo abarcar e atingir todos esses grupos? Isso é um desafio e isso é importante que eu reflita enquanto professor, né? E isso eu tenho que pensar num princípio ético, né, de compreender as diferenças. Eu consigo compreender que eu tenho sujeitos que são mães, né, são mães solo, que né, estão criando ali os filhos, tanto na questão educacional quanto na questão financeira. Eu tenho mães que têm que sustentar os filhos, mas têm que sustentar também os pais. Eu tenho aqui alunos que são avós que sustentam os filhos e os netos. Eu tenho diferentes configurações familiares. E isso, sem dúvida nenhuma, impacta na formação que a gente tem. Eu preciso compreender que esse sujeito está mais cansado fisicamente e mentalmente. Eu preciso garantir e fornecer a ele acesso e permanência e garantir que ele tenha conhecimento das políticas públicas de que ele tem direito, né, das bolsas que ele tem direito para que ele possa estudar e se formar gestor ou gestora pública pela Unitins e pelo programa Tô Graduado. E isso é muito importante que a gente garanta, né? Para quanto isso acontecer, eu preciso entender que precisa de um comprometimento que é meu, né, professor, seu aí, estudante, tutor, tutora, né? Eu preciso entender que tem uma imparcialidade, né? O professor precisa tratar todos de uma forma justa e equitativa. Não dá para dizer que trato todos iguais, porque não dá para tratar igual, né? Eu tenho que aprender a ser flexível. A diferença é que eu não posso discriminar ninguém e também não posso favorecer ninguém. O favorecimento dentro do sistema público, né, ele é passível de demissão, né? E ser demitido no serviço público e você tem uma série de sanções, coisas que você não pode mais fazer, né? Você fica vetado de fazer outros concursos públicos porque você favoritou algo para alguém, né? Se você é político, isso é passível de prisão também. Então, isso é um processo muito ético, isso é um processo muito condenável quando você o não faz de maneira correta. E aí tem um outro mecanismo, que é dessas responsabilidades éticas de nós, professores e professoras, que é confidencialidade, né? É quando eu, professor ou professora, devo manter as minhas questões confidenciais de informação de você, aluno, de você, acadêmico do curso de gestão, né? Imagina que você tem ali um laudo, né, de uma deficiência, de uma síndrome, de um transtorno ou de um déficit. E aí eu vou lá e falo para os outros alunos, gente, né, tratem o fulano diferente porque ele tem essa limitação, essa deficiência. Isto é um crime, né? Eu só posso trabalhar nesse preceito se João, Pedro ou Maria disser, olha, eu tenho uma síndrome que é esta ou aquela, né? Eu gostaria que é só se a pessoa quiser, né? Se a pessoa quiser. Por exemplo, né? A gente, quando trabalha na área da saúde, e aí a gente descobre que a pessoa tem uma doença, né? Se eu falo que João, Pedro, Maria, José tem tal doença, isso é um crime, isso fere todo o direito de sigilo do profissional de saúde, né? Ele não tem esse direito, ele tem este dever de zelar pelas confidencialidades, né? E também garantir a integridade acadêmica desse estudante. Ou seja, se ele não quer compartilhar, é um direito dele e é um dever meu respeitar. E é difícil a gente respeitar o outro, porque a gente sempre quer enxergar o outro a partir dos nossos olhos, né? Mas para isso, eu volto a frisar de novo, eu preciso garantir a equidade, que todos tenham acesso às mesmas oportunidades de ensino e de aprendizagem de forma muito responsável, e eu tenho e preciso discriminar todo e qualquer, né, jeito, forma, verbo que ligue a preconceito. Eu tenho que lutar para garantir recursos de infraestrutura, de recursos humanos, né? Eu preciso garantir, né, que esse professor, esse colega não adoeça, não tenha síndrome de esgotamento profissional, burnout, por uma questão de pressão por resultados e avaliações. E eu preciso combater a desinformação e a intolerância, seja ela qual for, né? E aí eu preciso, então, incentivar você, meu aluno, minha aluna, né, a ter uma leitura crítica sobre o universo, a debater e questionar as coisas que lhe vêm,
né? E ter autonomia na tomada de decisões. Você quer isso? Sim ou não e por quê? E eu preciso que você aprenda que toda ação tem uma consequência. Eu não assistir às aulas, eu não fazer os exercícios no Educa tem uma consequência, que é uma nota menor, uma nota ruim e, quiçá, infelizmente, uma não aprovação. Né? Agora, assistir esta aula, fazer os exercícios, participar das aulas de revisão, é uma escolha sua, é um dever meu fazê-lo, é uma escolha sua, né? Estar aqui ou não. E aí, quais são as escolhas que você tem feito ao longo do semestre, que você tem feito ao longo do percurso formativo no Tô Graduado, e quais são as escolhas que você tem feito na sua vida? Você se orgulha de todas elas? Você não se orgulha de algumas outras? Qual aqui que você pensou que você se orgulha bastante? E qual que você pensou que você não se orgulha nada? Né? Mas pensa que o que ficou passado, o que é para frente, a gente não deve trabalhar para não ficar muito ansioso, a gente deve se preocupar com o presente. Como tomar as melhores escolhas hoje para ser um professor, um sujeito mais ético, né? Pensando que o nosso objetivo é entrar na vida das pessoas e fazer com que a vida delas seja melhor do que quando antes dela chegar até nós. Eu espero que a vida de vocês tenha melhorado, tanto profissional quanto pessoal, ao longo dessas, né, semanas que a gente ficou se encontrando nesse espaço virtual de aprendizagem. Eu vou torcer para que isso aconteça e a gente vai se encontrar em outros espaços, dentro do Tô Graduado, ou nas especializações que a Uniteams e a UFT ofertam para você, ou na rua, né? E a gente possa se orgulhar da trajetória, né, que a gente teve um com o outro. E eu vou te esperar nesses grandes metaversos que a vida e o universo nos traz. Grande abraço, um bom estudo e a gente se encontra por aí.